Olá, começamos agora mais um programa TV Sintracom. E o nosso convidado de hoje é o Luciano Machado. O Luciano é engenheiro civil, é engenheiro eletrotécnico, engenheiro de segurança do trabalho. Ele está no setor desde 1990, é proprietário da EHS Soluções Inteligentes, já morou no Japão, já morou nos Estados Unidos e hoje vamos trazer muitas informações para vocês através do que ele tem para nos contar. Certo, Luciano? Certo, Adriana. Primeiro, obrigado por estar aqui com você. É um prazer enorme estar fazendo parte dessa programação que vocês montaram aqui e de entenderem, né? E de trabalharem com essa parte de segurança do trabalho, que é uma parte tão importante que às vezes é esquecida. Eu sempre costumo dizer que a parte da segurança do trabalho é a parte que realmente se preocupa com as pessoas dentro de uma empresa. É um departamento que tem assim, uma atuação direta na saúde e na segurança das pessoas, né? Tem o RH que trabalha com as pessoas, gerenciando a parte de capacitação, de conhecimento e tal, mas a segurança realmente é uma área que as pessoas que trabalham nessa área têm paixão e amor, né, por cuidar de pessoas, né? Boa. E por falar em paixão, por falar em cuidar de pessoas, eu quero saber como surgiu a sua paixão por esse setor da construção civil, essa sua ideia de entrar no setor de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Minha história começou quando eu trabalhava numa construtora e eu trabalhava na área de relações públicas da construtora, eu tinha acabado de me formar e o dono da empresa trabalhava numa sala paralela à minha e ele achava que eu tinha uma comunicação boa com as pessoas. Eu trabalhava na área de relações públicas da empresa, eu tinha um relacionamento com o pessoal, quando entrega a obra, eu fazia aquela parte da entrega, fazia a parte da assistência técnica. Então tem que ter uma habilidade de comunicação diferenciada, né? E no grupo que eu trabalhava, era um grupo muito grande, tinham 18 mil pessoas quando eu entrei, era o grupo Fenícia, na verdade muitos de vocês nem conhecem, era Arapuã, Finiprev, Convest, Banco Fenícia, Chocolates Ernesto Neugbauer, era uma empresa, Et Alimentos, então era uma empresa muito grande. E teve uma autuação no Rio Grande do Sul, na Chocolates Neugbauer, e o dono da empresa falou: Luciano, eu acho que a pessoa da comunicação é você para ir falar com o Ministério do Trabalho lá no Rio Grande do Sul. E eu fui, peguei um avião, fui para lá e eu não sabia nem o que era segurança do trabalho, né? Para você ver. Isso nós estamos falando aí em 1989, 90 e tal. E fui para o Rio Grande do Sul e eu, assim, realmente fui falar de uma forma amigável com o pessoal de lá, né? Fazer aquela parte de relações e o pessoal virou para mim do corpo técnico e falou assim: ó, o assunto aqui é técnico. Você cumpre ou não cumpre? Entendeu? Então, e aí eu voltei de lá com a cabeça baixa, né? Falando: ó, não sei se eu arranjei mais um problema para nós, né? Porque eu não era uma pessoa capacitada para fazer isso. E nesse momento, o dono da empresa falou: Luciano, você topa fazer um curso de segurança do trabalho? Eu falei: super topo. Super top, é uma área que eu gosto, relacionamento. Eu acho que a segurança do trabalho tem muito a ver com relação entre as pessoas. E eu topei a parada. Eu fui fazer um curso de segurança do trabalho, me formei em 90. E aí eu comecei a cuidar de toda a parte de segurança do trabalho da construtora e das unidades que estavam vinculadas à construtora. Então eu comecei a ter ligação com a parte da indústria, que era a parte de chocolates mesmo, a parte de agrícola, que era a parte de tomates, fabricação de colheita de tomates. Então eu tive também contato. Então, assim, a parte da construtora, né? Então eu acabei gerenciando toda a parte de saúde e segurança do trabalho da empresa como um todo. Então eu virei como se fosse a figura, vai falar de segurança do trabalho, fala com essa pessoa aqui. E eu acabei virando essa pessoa.
pessoa. Então, conseguia manter esse contato próximo, tanto com os empresários, né, os chefes, os patrões, bem como com todos os trabalhadores, e que você conseguia melhorar a vida dentro da empresa. Dentro do que era possível, você conseguia melhorar a vida de todo mundo e preservando principalmente a vida do trabalhador, certo? Certo, Adriana, é assim, eu acho que isso é uma missão. De verdade é uma missão, porque quando a gente fala de segurança do trabalho, na maior parte das empresas, dá-se a impressão de que é a pessoa mais chata que tem na empresa, a pessoa que atrapalha a produção, que vem aqui falar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, sabe? Eu sei o que eu devo fazer. O que não é verdade. O que não é verdade. Porque, na verdade, assim, existem várias verdades, mas uma delas é que em casa a gente não cuida disso. Então, o que a gente mostra para os nossos filhos a partir desse momento? Eu lembro que um dos pontos que me tocaram para essa questão assim, né, e que eu trago até hoje, foi quando a minha filha, que eu estava ultrapassando numa faixa dupla, né, e minha filha criança virou e falou assim: pai, isso pode? Né? Então eu falei, puxa, eu preciso começar a ensinar minha filha de uma forma diferente. Eu lembro que uma das pegadas mais engraçadas que a gente teve assim durante a meu período de formação na área de segurança do trabalho foi uma brincadeira que os meus técnicos de segurança, que eu trabalhava numa multinacional, foram na minha casa num dia que eu fui buscar uns japoneses que estavam chegando de fora do Brasil. E aí eles foram na minha casa e fizeram um checklist de tudo que estava errado na minha casa, né? E aí eles passaram para mim o seguinte: tudo que eu cobrava para eles da empresa, eles passaram para mim, né? Quem, quando, onde, quanto que vai custar para arrumar, né? Então, assim, e isso me fez acordar para uma coisa: puxa, se eu falo de segurança numa empresa e eu não faço segurança na minha casa, o quanto disso é um valor para mim? Então, esse tipo de percepção e esse tipo de trabalho, no sentido de você mudar a sua essência para transformar algumas coisas em valores, eu não quero que a minha filha vá trabalhar numa empresa, né? Eu tenho uma filha hoje, trabalhar numa empresa que não tenha segurança. E eu quero que ela vá para a empresa sabendo o que é segurança, sabendo que o principal elemento que tem dentro da empresa é ela. Dentro daquela empresa. Ela é a pessoa mais importante dentro daquela empresa. E isso, muitas vezes, Adriana, a gente esquece quando a gente vai trabalhar. A gente acha que a coisa mais importante é o emprego. Mas, na verdade, é o emprego? Dependo disso, faz parte da minha vida, eu tenho que fazer aquilo lá e tal. Mas eu tenho que preservar a minha saúde, porque eu estou vendendo o meu tempo de vida. Quando eu presto um serviço para alguém, quando eu trabalho para alguém, eu estou vendendo o meu tempo. Né? Então, qual a qualidade desse tempo que eu estou vendendo? Será que eu estou prejudicando o meu tempo? Porque eu vi muitas vezes, Adriana, assim, a gente que trabalha na área de segurança há muitos anos, né? Uma das coisas que eu vi mais assim é quando a pessoa se machuca, aí ela lembra de Deus. Aí ela lembra de rezar, de orar, de agradecer a saúde, de pedir pela saúde. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso como prevenção. E a segurança do trabalho, a base dela é a prevenção. Né? Então, quanto que a gente faz isso antes de acontecer alguma coisa? Né? Amigos que bebem e depois saem para dirigir e falam, não, eu estou normal, eu estou bem e tal. Será que está mesmo? Né? O problema não é só com ele, o problema é que ele pode provocar nas outras pessoas que não tem nada a ver com a história. Né? Dentro de uma obra, dentro da construção civil, Adriana, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu estou criando armadilha para os outros. Eu sei que ali está tudo bem, eu sei que ali eu reconheço aquele local, um fio elétrico que eu deixei desencapado, por exemplo, tá? É um exemplo, né? Mas será que as outras pessoas sabem? Exatamente. Será que quem está transitando ali tem consciência desse risco que você deixou para essa pessoa? Né? E é por isso que a gente veio falar aqui sobre o PGR, né, Adriana? Exatamente, porque só existe emprego se a pessoa estiver bem, estiver saudável e tiver condições de trabalhar. Claro. O emprego, ele depende do trabalho da mão de obra, né? É o resultado. Então,
Eu acho que a prevenção, como você colocou, é o ponto crucial para a vida do trabalhador e para a vida da empresa. Para uma empresa ser saudável, ela tem que trabalhar com prevenção e ela vai ter resultados positivos, né? E como você é uma pessoa que se dedica no seu setor, né, Luciano? Você está sempre acompanhando toda a evolução, sempre acompanhando todas as inserções de programas e por isso que nós chamamos você hoje para falar sobre a PGR. Conta pra gente, para aquelas pessoas que ainda não sabem o que é a PGR, conta para eles o que é. Bom, Adriana, primeiro de tudo, como a gente falou de risco, né? O PGR ele é um programa de gerenciamento de riscos. Então, ele trabalha com base na prevenção. Tudo que a gente vai fazer na construção civil, ela pode ser previsível, desde que eu trabalhe com planejamento. O grande problema é que a gente vai fazendo e a gente vai executando as coisas e a gente vai levando e na verdade as coisas acabam acontecendo ao longo desse trajeto e está sempre relacionado com a falta de planejamento. O PGR, ele é um programa que eu acho que é fantástico, assim, eu acho que foi uma revolução na segurança do trabalho, na engenharia de segurança do trabalho. E eu sempre falei isso. Eu ministro aula na Unip, na UAN, na FMU, na FAMESP de segurança do trabalho, para técnico de segurança, para pós-graduação, etc, etc. E eu lembro que quando falaram do PGR, falaram, puxa, já vem mais um programa aí para segurança do trabalho, isso aí não vai dar certo, isso aí não vai acontecer, isso aí não vai ser legal. E eu falava, pessoal, eu acho que vai ser muito bacana. Porque eu tenho uma visão muito positiva das coisas. E realmente é muito legal. A pessoa que trabalha com programa de gerenciamento de risco, ela envolve e deveria envolver todas as áreas e todos os setores da empresa. Então, por exemplo, como que eu faço o gerenciamento de risco sem que o engenheiro da obra esteja presente? Se ele é que tem o poder de contratação, ele é que tem o poder de comprar. Raramente, assim, Adriana, a gente, antigamente, eu estou falando de 1990, 95, que eu estava mais efetivamente na área da construção, construindo, como engenheiro civil, inclusive, raramente a gente tinha uma linha na parte de investimento que estava direcionado exclusivamente para a área de segurança do trabalho. Então, era o que sobrava de dinheiro de alguma coisa que eu fiz uma boa negociação, a gente investia em segurança. Então, não era uma coisa que estava planejada. Era uma coisa que o que sobrasse, ó, eu tenho aqui R$100, dá para pôr uma proteção? Põe. Ah, não tenho R$100, então não põe a proteção e nós vamos colocar um técnico lá, uma pessoa lá o tempo todo para não deixar ninguém cair. Com coisa que isso é proteção e prevenção, né? Então, eu acho que a gente começa falando num projeto como esse, na parte orçamentária da obra. O quantos por cento da minha obra, desse valor da minha obra, eu vou investir em segurança do trabalho durante ela, né? Eu tenho aqui alguns cálculos ao longo da minha vida e da minha trajetória que varia em uma obra muito segura, assim, uma obra extremamente segura, ela não chega a custar 5% do valor total da obra, né? Eu já vi casos de eficiência e de prevenção, desde da escolha da forma da alvenaria, da forma de executar a laje, da forma de executar a atividade das pessoas que estão lá dentro, de chegar a ser 2% do valor da obra. Adriana, é irrisório quando a gente fala de prevenção. Exatamente. É 2%. Quanto que o investidor, quanto que o dono de uma construtora, ele ganha executando uma obra? Quanto que ele coloca no bolso dele ou no bolso dos investidores? A gente está falando de dedicar 4% para ter, além de segurança, quando a gente fala de segurança, vem junto com a segurança uma coisa que chama compromisso. As pessoas gostam de ser bem tratadas, Adriana. Um banheiro limpo, entendeu? Um lugar para tomar banho decente, sabe? Um armário
Em plenas condições. Um refeitório, sabe? Quem gosta de ser mal... vem de lá, vem daqui, é de um lugar, de outro, tal. De novo, a gente cai na ideia da prevenção, né? E Se tivesse feito tudo de uma forma antecipada, né? Uma análise antecipada, uma verificação, falar assim, não, aqui a gente não vai fazer, se não for corretamente, pouparia muito mais. Não, e o PGR, né? A execução do PGR já pode ser autuada. Se a execução do PGR for errada, se for feita por qualquer pessoa que não tenha conhecimento, que não sabe o que está acontecendo, ainda a gente... é grande. O prejuízo é grande. E aí, o que eu vejo no mercado é gente cobrando R$500 para fazer um PGR, copiando e colando. Eu tenho grupos de WhatsApp com mais de 800 pessoas no grupo, 700 pessoas no grupo e tal, e meu intuito nesse grupo é de ajudar. De graça, tudo de graça, material de graça, tudo de graça. Quando colocam um PGR, eu me arrepio. Tá? Porque num caso de um documento desse, por exemplo, de um PGR, como tem que ser assinado por um profissional habilitado, que no meu caso, que sou engenheiro de segurança do trabalho e assino, eu recolho uma RT. Então ele passa a ter um valor mais ou menos de um laudo. Entende? Então eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo que eu fiz. Mas nós não podemos esquecer que, além da NR1 falar dessa responsabilidade do contratante, ele é que é o dono do dinheiro, ele é que executa o negócio. Se ele não põe uma proteção, se ele não executa o devido controle na obra, se ele não investe na parte de segurança do trabalho, não é o documento que vai assegurar ele de não receber uma autuação. Porque se o documento está escrito uma coisa e lá na execução está diferente... Exatamente. Entendeu? Ele não pode se eximir da responsabilidade de não ser o dono da questão, né? Exatamente. Então, eu acho que isso... No canteiro de obra tem algo errado, tá errado, e ele vai ter que se responsabilizar por isso. Então, tem um técnico de segurança aí que tinha que estar fazendo segurança e não está. Você vira as costas, Adriana, é incrível. É uma das coisas que a gente até estava conversando um pouco antes, da parte da cultura. Né? A gente tinha que trabalhar muito na base, na questão cultural, na questão de transformar isso em valor. Eu trabalhei numa multinacional e nessa multinacional tinha uma usina no Nordeste e aí a pessoa perdeu um dedo. E aí a pessoa falou assim, não, lá na minha casa, o meu pai perdeu 3, a minha mãe perdeu 2, entendeu? E a gente consegue conviver, não tem problema nenhum. Então, quer dizer... Ele já nem se importa, porque ele é a referência que ele tem. Exato. Então, o nível de cultura, a gente tem que trabalhar isso, não é porque a pessoa é do Sul, que a pessoa é do Nordeste, que a pessoa é do Amazonas, que a pessoa... Não importa, são pessoas. Eu não posso admitir isso. Eu tanto concordo que, para mim, as campanhas de conscientização são as que mais têm um efeito positivo e imediato. E são campanhas que você absorve, os trabalhadores, por exemplo, quando escutam uma palestra, eles absorvem. O RH, quando escuta uma palestra, eles absorvem. Mas também a questão cultural de não ter outras palestras ou as mesmas palestras. Porque, apesar de ser imediato aquele resultado, você precisa estar conscientizando para buscar aqueles que ainda não conseguiram entender o objetivo daquela conscientização. Uhum. Então, eu acho que todas as campanhas feitas dentro das empresas, elas são válidas para ajudar a abrir a visão das pessoas para novos horizontes e pensamentos. 100%. E num dos trabalhos que eu fiz, da parte de conscientização e da parte de comportamento e de cultura, né? A cultura é do todo. Por exemplo, uma empresa, você entra numa empresa, você leva o seu comportamento para dentro da empresa. Se ele está casado com a cultura da empresa, ele fica. Se ele não está casado com a cultura da empresa, ele sai. Sim. Então, não adianta também eu entrar com um baita de um comportamento que eu peguei no Japão, na Austrália, nos Estados Unidos, entrar dentro de uma empresa que não tem cultura, né? Exatamente. Então eu também não vou me sentir, eu não vou ser acolhido ali dentro. E uma das coisas que eu li num dos trabalhos que eu fiz, numa dos cursos que eu fiz na Austrália, inclusive, era o seguinte, né? O quanto que o comportamento coletivo influencia no meu comportamento pessoal. O quanto que a cultura influencia
no que eu estou fazendo no meu comportamento, né? Para eu me sentir inserido no grupo. Se todo mundo faz errado, se eu fizer certo, eu tô fora do baralho, né? É verdade, é verdade. Acho que tudo, né? Os impactos, eles são dos mais diferentes sentidos. Às vezes o que você tem tanto costume de fazer diariamente, você leva para dentro de casa. E às vezes o que você faz dentro de casa, que você leva para dentro da empresa, às vezes começa também a ser perceptível. Então, mas se a empresa ela tem uma determinada postura, realmente quem não consegue concordar com aquilo não consegue ficar. Exato. Aí procura outros voos. Exato. Vamos colocar no PGR isso? Boa. Vamos colocar essa parte comportamental? Eu acho importante. Eu também acho super importante, né? E falar um pouquinho, né, da minha empresa, né, aproveitar e falar que a gente trabalha com isso, né, Adriana? A gente está no mercado e a grande diferença do que a gente está no mercado é que a gente traz uma bagagem muito grande, histórica, de vida, né? Eu trabalhei na coleta de lixo, trabalhei na telefonia, trabalhei na parte de agrícola, na parte de indústria, na construção civil. Então, a ideia é como que em todos os lugares que eu estive, a visão que eu tive de diretoria, de direção, de visão de direção, de visão de produção. Então, já fui peão, já fui diretor, já sou dono de empresa. Então, é bom você se colocar nesse movimento, em cada uma das partes, e entender como que cada um pensa dentro do processo, para você fazer um processo mais saudável e melhor, né? Com certeza, você consegue entender porque você passou, você vivenciou, você sentiu. Exatamente. Né? Teve pontos que você concordava, tem pontos que você discordava, mas tudo isso te agrega para uma percepção muito maior e uma tomada de decisão muito melhor, né? Para o nível que você está hoje e principalmente para a empresa que você construiu. Para encerrarmos aqui esse bate-papo e esse momento tão importante de informação a todos que estão nos assistindo, temos que encerrar aqui com uma pergunta de como você tem uma trajetória tão linda, maravilhosa. Eu só tenho a te parabenizar. Obrigado. E eu quero então que, por conta disso, você nos conte um momento marcante da sua história, da sua empresa, ou que você vivenciou, viu, ou uma história inusitada que foi assim muito memorável para você. Conta um pouquinho. Olha, Adriana, eu tô até arrepiado de falar sobre isso, que essas conexões com o universo, elas são incríveis, né? Mas eu tive uma oportunidade na minha vida, quando eu trabalhei na parte de coleta de lixo, esse é um case que eu trago na minha vida, assim, que eu acho incrível, né? Um pessoal fantástico, né? Coletores de lixo, pessoal animado, sai na chuva, sai no calor, assim, é incrível, é uma atividade extremamente dura, difícil e tal, né? E eu fiz um trabalho com eles incrível, logo que eu entrei na parte de coleta de lixo, que era a questão da luva. Eles cortavam muito a mão. Era um corte de mão atrás do outro, e cada vez que cortava a mão era pessoas afastadas, porque não podia ter contato com o material orgânico, né? Que você não sabe nunca de onde vem, o que é aquilo que eles estão coletando. Então, cortou de contaminação, de AIDS, né? São coisas assim perigosas, bem drásticas mesmo, né? Na vida da pessoa. E a gente criou junto com o sindicato, que foram super parceiros, assim, por isso que eu acho que o sindicato, não é porque eu estou aqui, mas eu tenho uma vida com o sindicato muito, muito próxima, porque eu acho que segurança do trabalho e sindicato se comunicam bem, né? Porque eu acho que os dois têm o mesmo objetivo, cuidar das pessoas, né? E cuidar do ambiente de trabalho, então eu acho que isso é interessante. E não é porque eu estou aqui, então, mas é o trabalho que eu fiz com o sindicato, que foi envolver o sindicato para criar uma luva na coleta de lixo. O Brasil foi o único país do mundo que teve uma luva específica para coleta de lixo, que eu trouxe alguns conceitos de fora, de algumas coisas que eu vi, como Kevlar, como sistema de pega da luva, etc, etc. E a gente levou os funcionários para dentro de uma fábrica, os funcionários fizeram a sua própria luva, testaram as próprias luvas,
E a gente conseguiu mudar um conceito que tinha, que uma luva de PVC super simples, tal, servia, mas a gente via muitos acidentes, para uma luva que, assim, a gente vai falar que em 6 meses a gente reduziu o número de acidentes em 80%. Aí você me pergunta, você patenteou isso? Não. Sabe por que eu não patenteei? Porque isso é do universo, cara. É para o bem. Sabe? Então, o dono da empresa, assim, até hoje ele é super grato comigo, eu tenho super acesso à empresa e tal, né? Porque ele fala, Luciano, você me salvou no momento que eu precisava. E eu falei diferente, né? Eu acho que eu salvei a vida de quem precisava. Que lindo. Eu acho que esse é o ponto e essa é a minha conexão com a parte de segurança, né? E eu tive várias invenções, viu? Várias coisas muito legais que uma hora a gente conversa aqui para falar para você que não patenteei, né? Não sou um cara mercenário nesse ponto, porque eu acho que tudo que a gente cria vem do universo e é pro universo, né? Eu quero que você volte para nos contar sobre essas invenções e a evolução de todas as suas ideias. Professor Pardal, né? Sempre. Não posso falar que a gente não sente emoção, né? Eu acho que em tudo o que eu sempre fiz na vida eu senti emoção. E sou movida a isso. Se eu não sentir no coração, eu não consigo direcionar, não consigo impulsionar, não consigo fazer, realizar. E eu vejo muito isso também, esse brilho do seu olhar, no olhar do Ramalho da Construção, que é presidente do Sintracon São Paulo, que está licenciado no momento. E o Ramalho sempre prezou e sempre se importou muito com a vida do trabalhador. Ele trabalhar bem dentro do setor da construção civil, ele está saudável dentro do canteiro de obras, e por isso que eles sempre buscam muito lutar por um café da manhã digno, porque um trabalhador bem alimentado, ele fica mais forte. Com certeza. Menos risco dele sentir uma tontura, uma vertigem, de desmaiar, né, no andaime, no balancinho. Então, o café da manhã é para encher a barriguinha, mas é também para deixar o trabalhador forte. Com isso, ele fica mais resistente e saudável, né? Ele bem alimentado, o organismo vai estar saudável, ele vai ter mais condições de executar melhor o seu trabalho. O Ramalho sempre buscou lutar para implementar maiores números de equipamentos de EPI, né? Equipamentos de proteção individual. Ele sempre buscou fazer com que o trabalhador tivesse condições de ter uma saúde mental dentro do trabalho, durante o período de trabalho. Por isso, ele luta tanto com projetos sociais para ajudar a família do trabalhador. Então, quando eu vejo relatos como o seu, trabalhos como o seu, que realmente se importa com a vida do trabalhador, eu sempre lembro do Ramalho da Construção, porque hoje está com 75 anos e passou a vida inteira lutando por uma vida melhor a toda a classe trabalhadora da construção civil. Então, a vocês dois, parabéns. Muito obrigado, Adriana. Eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com você. Né? É tão gostoso estar aqui, eu me senti super bem, é um lugar que eu me sinto bem também, porque tem a mesma conexão e o mesmo ideal e as mesmas ideias, né? Se a gente não tivesse tanta conexão, eu não estaria aqui hoje, né? Se a gente tivesse pensamentos muito diferentes, eu sempre falo que a conexão entre as pessoas não é um acaso, né? É coisa de Deus, é coisa lá de cima, espiritual. Então, conte comigo, estou aqui sempre à disposição, o que precisar de mim, né? Vamos trabalhar junto por essa causa, porque essa causa é o que me move. É isso aí, tamo junto e lado a lado. E aqui ficamos com mais um programa TV Sintracon com o nosso convidado Luciano Machado. Até a próxima.